Bom, pessoal, vamos então para a nossa primeira aula de Elementos de Máquina 1, né? Não é a primeira, é a segunda, né? Mas a aula inicial era introdutória, né? Aula 0. Então agora a gente vai falar sobre a introdução ao movimento circular, tá? Uma definição do que seria um movimento circular é todo movimento, né? Em que um corpo se desloca numa trajetória circular, ou seja, o caminho dele é um círculo, né? Ou uma parte de um círculo, né? Não um círculo completo, muitas vezes. E para isso ele depende da aplicação de uma força que vai mudar a direção desse vetor velocidade, que é a força resultante centrípeta. E essa força ela é voltada para o centro da trajetória circular, tá? Então, se você imagina uma trajetória circular como se fosse um círculo, né? O centro desse círculo vai ser a direção dessa força. Eu sei que essa definição, né, só lendo, parece muito complexa, mas à medida que a gente vai desenvolver essa aula, vocês vão entender melhor esse conceito. Tudo bem? Esse é só um conceito inicial para vocês terem ideia, né? Inicial, embora não esteja clara ainda, e a gente vai começar a clarear à medida que a aula vai avançando. Então, para que a gente possa estudar melhor esse tipo de movimento, eu tenho que saber algumas grandezas, né? Dentre elas, essas grandezas angulares, a gente destaca, né, o deslocamento angular, que a gente vai usar a letra φ grega, né? Essa que está aí, e a velocidade angular ômega, tá? E também a definição de período e frequência do movimento. Então, esses termos aí que estão em amarelo grifado vão ser muito importantes para a gente entender melhor o que é o movimento circular, tá? Então, vamos começar com o deslocamento angular, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma corrida de carros, né, de Fórmula 1, e vocês reparem, né, que os carros eles estão fazendo deslocamento aqui angular, né, ou seja, estão fazendo uma curva. E repare que essa curva aqui dá a ideia do quê? De um centro, né, desse círculo aqui. Obviamente esse círculo não é perfeito, né, mas para o carro que estiver fazendo, né, esse círculo vai estar mais próximo, porque cada carro está assumindo uma trajetória diferente, né. Então, à medida que a gente aumenta, né, o raio, a distância percorrida também vai aumentar. Então, eu tenho essa imagem aqui, ó. Né? O que isso quer dizer, pessoal? Que quem está aqui, ó, nessa parte aqui, ó, você imagina, quem está fazendo a curva aqui por dentro, ele vai ter o menor deslocamento, esse ΔS, né, do que tiver aqui fora, que vai ter que deslocar mais. Então, à medida que esse raio, né, vai aumentando da distância dessa curva, né, você vai ter que deslocar mais. Conseguem perceber isso, pessoal? É por isso que quando vocês veem uma corrida de atletismo, quando tem que dar a volta inteira, mais de uma volta, né, no circuito ali, o que acontece? A largada, ela não é dada a todo mundo reto, mas ele vai ter uma certa inclinação. Por quê? Para compensar a diferença de quem corre no centro, né, que vai ter o quê? Menor deslocamento, né, do que aquele que está do lado externo. Tá? Então, quem está do lado externo vai sofrer mais, que vai ter que deslocar mais. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Por exemplo, se eu sair dessa posição aqui, ó, para eu chegar nessa posição, o caminho é mais curto, mais para dentro da curva do que para fora da curva. Né? Então, à medida que o raio aumenta, a distância percorrida também vai aumentar. E à medida que se aumenta também o deslocamento angular, né, essa distância percorrida também aumenta, né, que a gente diz, né? Então, o deslocamento angular que a gente fala, né, aqui já não é o raio, mas é quanto você faz esse deslocamento. Olha, quando eu desloco esse delta φ1, eu vou fazer esse delta φ1, ele vai gerar um delta S1, ou seja, esse deslocamento. Mas se eu tivesse um ângulo, né, de delta φ2 maior ainda, né, daqui para cá, eu teria que fazer todo esse deslocamento aqui. Perceberam? Então, quanto maior, né, esse deslocamento angular, maior vai ser a distância também percorrida. Tudo bem? Entenderam até aqui, né, a relação de raio e deslocamento? Essa relação de raio e deslocamento, pessoal, se vocês lembrarem, por exemplo, né, o conceito de 2πr, que é o quê? Que é o comprimento de uma circunferência, né? Então, vou fazer aqui um exemplo bem... vou usar aqui a minha caneta, né? Ou seja, uma circunferência, eu sei que não está muito legal, mas aqui eu tenho um raio. O que acontece, né? Quando eu dou uma volta completa nela, eu vou ter o quê? 360 graus, né? Que é conhecido como o valor do quê? De π, 2π, né? Na verdade, 360 graus. E quando você fala 2πr, é o quê? É o deslocamento angular, que é 2π, vezes o raio, vai me dar esse deslocamento. Então, quando eu tenho aqui, olha, o delta φ1, né? Que é esse deslocamento angular, se eu multiplicar pelo raio, eu encontro essa distância aqui, delta S1. Da mesma forma, né, esse delta φ2, que é esse ângulo inteiro aqui, se eu multiplicar pelo raio, convertendo esse ângulo para radianos, tá, pessoal? Não usando em graus, eu vou ter esse deslocamento total aqui.
Entenderam? Então, esse, né, é o conceito de deslocamento angular, tá bom? Bom, vamos avançar um pouquinho mais, né? Então, esse deslocamento escalar é proporcional ao tamanho do raio da curva e proporcional ao deslocamento angular, né? Que é essa parte aqui que eu tinha comentado agora há pouco com vocês, usando o esboço, né? Então, o deslocamento é igual ao deslocamento angular vezes o raio, tá? E essa unidade, né, é só vocês lembrarem, né? 2π radianos é igual a 360 graus. E aí quando eu pego lá o ΔS igual a 2π, imaginando que o deslocamento angular é uma volta completa, né? 2π vai ficar 2πr. O que isso lembra? De novo, né? É o comprimento do perímetro ali da circunferência, não é? 2πr é o comprimento do perímetro da circunferência, 2πr. Então, é muito fácil de vocês lembrarem, né, o conceito quando vocês pensam que 2π é 360 graus e o r é o raio. Então, o comprimento ali, né, o deslocamento que eu tenho ali no perímetro da circunferência, ou num pedaço da circunferência, eu posso calcular baseado no deslocamento angular. Por exemplo, se eu desloquei só 30 graus ali, então vai ser 30 graus, né, convertido em radianos, vezes o raio. Eu vou saber quanto que ele deslocou, tá? Então essa é a nossa ideia aqui inicial para trabalhar nesses conceitos. Agora, o que ocorre, né, com a velocidade se o deslocamento angular e o tempo desse deslocamento for mantido na linha azul e na linha vermelha? Tá? Ou seja, o raio está mudando aqui, né? Eu tenho um raio azul aqui, um raio vermelho, que vão gerar dois tipos de deslocamento, né? Mas o deslocamento angular é o mesmo. Não sei se estão entendendo, né? Assim, é como se eu tivesse essa barra aqui, né? E fizesse o movimento até essa parte aqui, considerando um ponto de raio R1 e um ponto de raio R2. Então, o que vai acontecer com a velocidade, né, desse deslocamento angular? Ele depende do ângulo pelo tempo. Agora, o deslocamento escalar, ele vai ter diferença. A velocidade, né, aqui vai ser diferente da velocidade de lá. Mas a minha velocidade angular é o quê? É o deslocamento Δφ sobre ΔT. Então, vocês estão entendendo? Olha, daqui, ó, eu parto com esse elemento aqui para chegar nesse ponto. Essa barra aqui, né, se a gente pudesse chamar de barra, né, que tem um ponto aqui que vai ser do R2 e esse ponto do R1, para eles chegarem nessa posição, eles deslocaram quantos graus? É 90 graus. Quanto tempo? O mesmo tempo, né, para os dois, 90 graus. Então, a velocidade angular é a mesma. Só que a velocidade de deslocamento vai ser diferente. Por quê? Porque aqui, olha, percorreu mais espaço do que aqui. E o tempo foi o quê? Foi igual. Então, a velocidade vai ser maior aonde? Aqui. Tá? Então, no deslocamento angular, a velocidade é igual. A velocidade angular vai ser igual nesse caso. Só que para a minha velocidade, ali, o deslocamento, né, já vai ser diferente. Tá? Então, como que eu calculo, né? Essa velocidade aqui, né? A velocidade tangencial, ou a velocidade periférica, né? Ou a velocidade aqui nesse ponto, né? Pra gente entender. Porque ela vai ser sempre 90 graus, tá, pessoal? Tangente à trajetória do círculo. É como se assim, se eu tivesse um carrinho aqui, né? Ele escapasse dessa trajetória, ele iria reto, correto? É como se eu tivesse uma linha aqui e girando uma pedra. Se eu soltar a linha, ele vai seguir o quê? Tangencial à trajetória circular que ele estava fazendo. Ele vai embora, tá? E qual é essa velocidade, né? Como que eu calculo isso? Então seria ΔS sobre ΔT, certo? Que seria o cálculo que a gente faria. E a gente sabe que ΔS é o quê? Como que eu calculo, né, esse deslocamento? É o raio vezes o deslocamento angular. Então eu tenho ΔΦ sobre o R, que é uma constante. E esse ΔΦ, né, dividido pelo tempo, nada mais é do que o ômega, que é a velocidade angular. Então reparem, né, que a velocidade periférica ali é o ômega vezes o R, né, que é a velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular eu tenho que saber o quê? Qual é o deslocamento do ângulo, né, e em que tempo que ele foi feito, né, que é esse ΔΦ sobre ΔT. Tá? Então repare, né, que as relações aqui que eu tenho, que o ΔS, né, é igual ao ΔΦ vezes R, a minha velocidade é a mesma coisa. A velocidade é ômega vezes o R, ou seja, a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então esses aí são alguns conceitos, né, da velocidade angular. Agora o que seria o período, pessoal? O período é o tempo para que um ponto material P, movimentando-se numa trajetória circular, né, de raio R, complete um ciclo. O que é isso? É na hora que ele completar uma volta. Tá? Ou seja, qual é o tempo que demora para ele completar uma volta? Aí a equação básica é 2π sobre ômega. Por quê, pessoal? Olha, o que é 2π sobre ômega, né? Se eu pegasse, né, esse ômega e passasse para cá, né, e o t passasse para baixo, eu teria o quê? Ômega
igual a 2π. Desculpa aqui que eu não sou muito bom de escrever em mouse, tá, pessoal? Mas é 2π sobre t. Não é verdade? Se invertesse? O que é isso, pessoal? O que é 2π? 2π é 360 graus, ou seja, é uma volta completa. É um ciclo, né, no movimento circular, concorda comigo? Dividido pelo t, que é o tempo. Isso vai me dar o quê? Então, a volta completa dividido pelo período, porque o período representa o quê? Uma volta completa, um ciclo completo. Então, o deslocamento que vai acontecer no período é 2π. Então, 2π sobre t, que é o período, vai dar o quê? Vai dar a própria velocidade angular. Então, como que eu calculo, então, o período, né? É só jogar, então, o período para cá e ômega para cá e chegar nessa equação inicial, né? Que t, período, é igual a 2π sobre ômega. Pessoal, estão reparando? Eu tenho que entender de onde que vem essas equações, porque se eu entender, eu não esqueço. O que é período? É o tempo para completar uma volta. Tá, eu tenho a velocidade angular e eu tenho que uma volta é 2π. Então, peraí, então, o que seria a velocidade angular? Não é o deslocamento sobre o tempo? Qual que é o deslocamento? É uma volta. E quanto tempo demora para completar uma volta? É o período. Então, 2π sobre t é igual à velocidade angular. Tá? E o que seria a frequência? A frequência é o número de ciclos, né, que um ponto material P descreve em 1 segundo. Tá? Ou seja, o que acontece em 1 segundo? Essa que é a pergunta. Em 1 segundo, quantas voltas ele dá? Então, movimentos em uma trajetória circular de raio R, né, no caso. Então, a frequência, pessoal, na verdade, né, como que é o tempo que ele leva, quanto, né, como fala, qual que é o número de ciclos que ele faz em 1 segundo, é só eu pegar o período, né, e inverter ele. 1 sobre t, ou seja, se o período, né, é o tempo que eu levo, né, para completar um ciclo, então, em 1 segundo, né, quantos ciclos eu completo, é só inverter, é 1 sobre t. Porque com 1 sobre t, eu vou ter o quê? A quantidade, né, de quê? De passos ou de movimentos que acontecem, né, lá em 1 segundo. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que em 1 segundo, né, um ponto material P, ele passa 10 vezes. Então a frequência dele é 10 Hz. Tá? Porque a unidade, né, da frequência é Hertz. É 10 Hz. Então esse F vale 10. Tá? Ou seja, em 1 segundo, o ponto material ali ele passa 10 vezes no mesmo ponto, tá? No movimento circular. É isso que está acontecendo. Então 10 é igual a 1 sobre t. Certo? Aí o que eu faço? Eu pego o t, jogo para lá, né? Para calcular o t. Então vai ficar 10 vezes t igual a 1. E o t vai ser igual a quanto, pessoal? 1 sobre 10, que é igual a 0,1, certo? Isso é 0,1 segundo. Faz sentido isso, pessoal? Ó, o período é o quê? É quanto tempo ele leva, né? Em segundos, né? Para completar uma volta. Olha, se em 10 se a frequência diz que eu tenho 10 passagens no mesmo ponto em 1 segundo, o que acontece, então? Qual que é o meu período para completar 1? Ó, 10 ciclos demoram 1 segundo. Então, é pegar 1 segundo e dividir por 10, que vai dar o quê? 0,1 segundo. Ou seja, em 0,1 segundo eu completo um ciclo. Entenderam? Então, basicamente é isso, pessoal. É esse entendimento que a gente tem que ter. A frequência é só fazer 1 sobre t. E o t, o período? É só vocês lembrarem. 2π sobre ômega. Né? 2π sobre ômega. Aqui da equação anterior, né? Desculpa. É que está aqui, né? 2π sobre ômega. Tá? Período é igual a 2π sobre ômega. E para eu inverter, frequência é ômega sobre 2π. Ou 1 sobre t, que é o período. Tá bom? Bom, um outro termo importante é rotação, né? Que vocês sempre vão ouvir aí. E geralmente a gente coloca a rotação, tá, pessoal? Em termos de rotação por minuto em LMARC. Tá? Rotações por minuto, RPM. Tá? Que é muito mais comum, né, da gente utilizar na parte de projetos, né, até de configuração, de escolha de motores e por aí vai. Então é rotações por minuto. Então, olha, a gente já tem aquela definição, né, que a frequência é 1 sobre t, o ômega é 2π. Pessoal, se a gente fala rotações por minuto e a frequência, né, me fala quantas vezes acontece em 1 segundo, né, o ciclo, vocês concordam que a rotação vai ser 60 vezes a frequência? Ou seja, a frequência vai me dar quantas rotações, né, acontecem em 1 segundo.
Se eu multiplicar isso aí por 60, eu vou botar o quê? Rotações por minuto. Aí se eu pegar a equação do período, né, da qual a gente usa a definição de frequência, e multiplicar, vai dar o quê? 60 sobre ômega vezes 2π. Entenderam? Ou 60 sobre o período também vai me dar o número de rotações. Então é só vocês imaginarem, olha, é mais fácil talvez vocês pensarem na frequência. Porque a frequência é o quê? Quantidade de voltas, né, ou rotações que acontecem em 1 segundo. Em 1 minuto vai acontecer quanto? 60 segundos é 1 minuto, é só multiplicar por 60. Ok? Bom, aqui vai ter alguns exercícios, tá, pessoal? Que vocês vão poder acompanhar também, que eu vou postar, né, o slide. Eu quero que vocês deem uma olhada nesses exercícios, né, para dar uma pensada. E aí no nosso próximo encontro presencial, né, a gente pode trocar umas ideias e ver o que vocês chegaram aí a resolver essa parte dos exercícios. Por exemplo, a roda dessa figura aqui, né, ela possui um diâmetro de 300 milímetros e gira com uma velocidade angular de 10π radianos por segundo. Determinar o movimento da roda, né, e no caso é o período, quanto que vale o período, a frequência, a rotação, RPM, né, e velocidade periférica ou tangencial. Um cuidado aqui, pessoal, está em milímetros. Vamos utilizar sistema internacional, ou seja, metro e segundos. Tudo bem? Então tem que converter 300 milímetros para metro. Como que converte? Aí eu peço para vocês darem uma estudada, né? E na próxima aula a gente vê o que acontece com esses exercícios, tudo bem? O motor elétrico possui como característica de desempenho a rotação de 1740 RPM, e eu quero que vocês determinem, então, as seguintes características. Qual que é o período, qual que é a frequência e qual que seria a velocidade angular desse motor, tá bom? Mas dá para calcular tudo isso, professor, só com esse dado? Dei uma olhada nos slides, né, anteriores que, de repente, dá. Né? Um outro exercício. Um ciclista monta uma bicicleta, né, de aro 26. Aí quando a gente fala um aro 26, se a gente pegar o diâmetro ISO, né, aproximado, né, que é International Standard Organization, ou seja, a norma internacional, aproximadamente, né, o diâmetro do pneu exterior é de 665 milímetros. Então, se você está viajando com um movimento que faz com que as rodas girem com uma rotação de 240 RPM, a pergunta é, qual a velocidade do ciclista em quilômetros por hora? Veja bem, aqui vocês têm que tomar um certo cuidado, né? O diâmetro está dado em milímetro, a rotação está em RPM e o resultado de velocidade eu quero quilômetros por hora. Então esse exercício aparentemente é simples, mas como envolve muita conversão de unidades, o risco de você chegar num valor errado é grande. Então aqui eu quero, né, desafiar vocês a darem uma estudada, uma pensada em como eu converto, né? No final, talvez vocês vão chegar numa velocidade de metros por segundo, né? Como que eu converto para quilômetros por hora? Ou como é que eu faço, né? Ah, mas eu estou usando 240 RPM, né? Que é por minuto. E como que eu quebro a cabeça aqui para converter para hora, para segundo? Dê uma pensada. Não é complicado, tá? Tem uma quebrada de cabeça e na próxima aula a gente resolve junto também. E a 4, né? A roda de um automóvel possui diâmetro de 13 polegadas. Aí vocês vão ter que converter, né? Para metro, né? Porque a gente está trabalhando que o carro está a 72 km por hora. Então, de repente, vocês vão ter que converter para metros por segundo para ter um resultado compatível, né? Porque eu quero o quê? O movimento da roda, né? Para o movimento da roda, eu quero que vocês determinem o quê? O período, que tem que ser dado o quê? Em segundos. A frequência, né? Ou seja, quantas vezes, né? Está acontecendo ali a passagem do ponto ali por segundo. A rotação aí, RPM. E a velocidade angular, né? Radianos por segundo. Tá bom? Basicamente é isso, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre transmissões por correia, né, na próxima aula, tá? Mas por hoje, né, a primeira parte dessa aula de movimento circular eu quero focar nesse ponto, até o exercício número 4, ok? Bons estudos e até o encontro presencial.